E se eu te falasse que 78% da atmosfera é nitrogênio e a cada respiração você inspira e expira esse nitrogênio, mas seu corpo não usa ele diretamente? Aí eu te pergunto, então como é que ele entra na comida que você come, no DNA que te define, nas proteínas do teu músculo? A resposta é clara, é ciclo biogeoquímico do nitrogênio. E é um ciclo que cai todos os anos no Enem. Então, eu vou te convidar para seguir aqui comigo, que eu vou te mostrar um passo a passo sobre esse ciclo. Dentro da ecologia, ciclos biogeoquímicos aparecem em questões do Enem pelo menos umas 2, 3 vezes. E dentro desses ciclos que eu estou falando para vocês, desses ciclos biogeoquímicos, o do nitrogênio é um dos mais cobrados. Mais que carbono, mais que ciclo da água. E aí eu te pergunto por quê? Porque ele vai envolver bactérias específicas a cada etapa do processo. Nós temos partes que são desse processo aeróbicas, partes que são anaeróbicas, e conexão direta com temas importantes, como agricultura, impacto ambiental e sustentabilidade. 3 temas muito fortes para o Enem. O Enem nunca vai chegar para você e te perguntar assim, ó, defina o que é fixação biológica. Talvez no colégio te cobrem assim. O Enem ele vai te cobrar assim, ó. Um agricultor que faz uma rotação de cultura com leguminosas, por exemplo, um solo alagado que perde nitrogênio, excesso de fertilizantes causando eutrofização. Se você não entende o ciclo por completo, é essa contextualização que vai te derrubar na prova. Então, vamos começar a conversar aqui um pouquinho, entender um pouco de como que esse ciclo vai funcionar. Quem é este ciclo do nitrogênio? Como eu falei para vocês, vamos lá, dar uma olhadinha. Como eu falei para vocês aqui, o ciclo do nitrogênio, ele compõe, ou melhor dizendo, o nitrogênio, ele compõe 78% da atmosfera. Mas essa forma gasosa que nós encontramos na atmosfera, ela é inerte. Plantas e animais geralmente não conseguem usar. O ciclo do nitrogênio, ele é um conjunto de processos que vai converter esse nitrogênio em forma de gás em formas que são aproveitáveis. E depois de tudo isso, devolve para a atmosfera. E essa que é a parte interessante, por isso que nós chamamos de um ciclo biogeoquímico. Aqui vem um macetezinho já para você que está estudando para o Enem. Lembrar desse ciclo, é importante que você lembre que ele tem 5 etapas principais. E cada etapa com uma bactéria ou um processo específico. Essa primeira etapa é a fixação. Depois, nós vemos a nitrificação. Após, temos a assimilação. Depois, a amonificação. E, por fim, a desnitrificação. Ora, Alessandro, você falando esses nomes assim fica super fácil. Mas o que cada fase faz? Muito bem, é isso que nós vamos começar a discutir agora. É isso que nós vamos começar a entender nesse processo. O que essa fixação, nitrificação, assimilação, amonificação, desnitrificação. Tudo isso nós vamos ver a partir de agora nessa aula. Acompanhe aqui comigo. Fixação biológica. É o primeiro tema aqui. Aqui já vem uma parte importante. Eu quero que vocês anotem o nomezinho daquela bactériazinha que está ali. Rhizobium. A fixação é a porta de entrada do nitrogênio no ecossistema. É onde o N2, que é aquele gás atmosférico, ele se transforma em amônia, NH3. Aqui entra o agente principal, as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos lá nas raízes das leguminosas,
como feijão, soja, ervilha, amendoim, por exemplo, essas bactérias, elas têm uma relação chamada de relação simbiótica. A bactéria vai fornecer essa amônia para a planta. A planta fornece carboidratos para a bactéria. Com isso, como é uma simbiose, é uma troca mútua. Todo mundo ganha. Isto é uma parte importante também para você que está estudando para o Enem. Quando nós falamos de rotação de cultura, o que o agricultor faz? Ele planta o milho um ano e no outro ano ele planta o quê? Soja. A soja é uma leguminosa. O que ela faz, como eu acabei de falar? Ela enriquece o solo com o nitrogênio que vem via esta bactéria chamada de Rhizobium. No ano seguinte, o solo que ele vai aproveitar para plantar aquele milho, ele tem nitrogênio. E isso reduz o quê? A necessidade de fertilizantes industriais. Aqui nós vemos, então, a primeira pegadinha importante nesse ponto. A fixação biológica, ela só ocorre em quem? Em leguminosas. Portanto, se você pegar uma questão lá na prova, tome muito cuidado. Que o Rhizobium é a principal. Mas existem outras bactérias fixadoras de vida livre, como o Azotobacter e o Clostridium. Esses também fixam o gás nitrogênio no solo. Vem um ponto importante. Eu falei para vocês de rotação de cultura. Por quê? Porque a rotação traz o nitrogênio para o solo. Ele vai transformar aquilo em formato de amônia. Mas muitos de nós já vimos acontecer aquelas situações de agricultores buscarem outra forma. E como que eles fazem isso? Ou através da fixação atmosférica e industrial. Aqui, essa fixação atmosférica, ela vai envolver quem? Os relâmpagos, como nós estamos vendo ali na imagem bonita, ali, ó, aqueles relâmpagos caindo na plantação. As descargas elétricas têm energia suficiente para quebrar a molécula de nitrogênio. O nitrogênio reage com o oxigênio do solo, se tornando o NO3, que cai em forma de chuva. Esta é uma forma natural. Mas, se eu fizer uma comparação com a forma biológica, ela é muito pequena. A segunda forma que nós vemos aqui, ó, nesse slide, é chamada de industrial. Aqui entra um nomezinho dos seus criadores. A fixação industrial, também conhecida como processo de Haber-Bosch, criada lá no começo do século XX, produz amônia em larga escala para a criação dos fertilizantes. É óbvio que isso revolucionou a agricultura. Sem ele, não seria hoje possível alimentar cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas aqui está o que o Enem cobra. O Enem, ele quer saber aonde está esta importância desta forma industrial. Esse sistema de Haber-Bosch, ele consome muita energia, geralmente altas temperaturas e pressão. E também, aqui vem o problema, os derivados de combustíveis fósseis. Então, eu tenho que pensar de uma forma como o Enem falaria numa questão. Fixação biológica é igual a sustentabilidade. Fixação industrial tem alto impacto ambiental. Veja como essas duas situações, elas são contrárias.
Hoje a gente pensa muito nesse impacto ambiental. A gente quer uma forma que seja sustentável. Então, por isso, presta atenção na questão da prova se cair esse processo aqui. Qual é o risco dele? É o impacto que ele causa. Outra etapa aqui que nós vamos ver, que eu quero que vocês deem uma olhadinha, é a questão da nitrificação. Processo em duas etapas, ambas etapas realizadas por bactérias. Aqui a gente tem uma primeira etapa. Como o próprio nomezinho está dizendo aqui na imagem, bactérias nitrossomas. O que essas nitrossomas fazem? Elas oxidam a amônia em forma de nitrito. O NH3 em NO2-. Já a segunda etapa entra uma outra bactéria chamada de Nitrobacter. O Nitrobacter, ele vai oxidar quem? O nitrito que foi produzido pelo nitrossomas. Ele vai pegar aquele NO2- e transformar em nitrato. Então veja, eu tenho uma transformação de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato. Por que isso aqui é importante? O nitrato é uma forma de nitrogênio mais absorvida pelas plantas. Primeiro que ela é solúvel em água e ele vai ser facilmente captado pelas raízes. Então ali, ó, veja que nós temos uma questão ali, ó, o que cai no Enem, aqui nessa nossa imagem, né? Então, aqui é um macete importantíssimo. Eu tenho que primeiro decorar que nitrossomas formam os nitritos e o nitrobacter vai trazer o resultado que é a forma de nitrato, que é a forma final, como o próprio nome já diz, o produto que ela forma. Então, nitrossomos nitritos, nitrobacter nitratus, certo? Guarda isso. Outro detalhe que cai também é a nitrificação. Ele é um processo aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio no solo. Eu não tenho que trazer o oxigênio para aquela amônia que foi quebrada. Solos compactados ou solos encharcados vão sofrer na hora de fazer nitrificação. Geralmente são solos pobres, certo? Isso é importante você guardar. Quero que você olhe aqui, falando um pouquinho agora desse processo que nós chamamos de assimilação. As plantas absorvem aquele nitrato que a gente acabou de ver. E também amônio. Por onde que elas vão absorver? Pelas raízes. E como elas vão usar isso? Incorporando esses compostos nos aminoácidos que nós vemos nas proteínas e nos nucleotídeos de DNA e RNA. Ou seja, puxando aquela aula anterior, que se você não viu, tem uma aula falando sobre cadeia alimentar aqui no canal. Os herbívoros comem as plantas. A planta incorpora o nitrogênio nas próprias proteínas. O carnívoro come o herbívoro e assim por diante. Então, dá uma olhadinha nessa aula anterior para você ver o quanto é importante você saber o fluxo de energia, como que a energia anda no ecossistema. Está aqui no nosso canal. Então, seguindo aqui, o que cai no Enem? Deficiência de nitrogênio na planta causa clorose. O que é a clorose? Clorose é aquele amarelamento das folhas. Geralmente elas têm o quê? Um crescimento reduzido. Por que isso ocorre? Sem nitrogênio, não há síntese de clorofila nem proteínas. Então,
Olha a conexão aqui, ó. Lembra daquela questão sobre plantas com folhas amareladas? Provavelmente era deficiência de nitrogênio. Quando você pensa naquela questão que provavelmente você fez e perguntou sobre isso, ele está te dizendo agora aqui. Então não esquece. Nitrogênio, a ausência dele, a deficiência dele no solo, causa amarelamento nas folhas. Por quê? Porque não permite a síntese de clorofila, muito menos das proteínas ali presentes. Então, se você encontrar uma questão na prova, provavelmente ela esteja relacionada a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso próximo passo, que é chamado de amonificação. Eu tenho um conceito que cai no Enem, e qual é essa conexão? Aqui nesse nosso slide, né? Então a gente consegue ver aqui a imagem das bactérias no solo. Isso é importante porque a gente está falando das bactérias que estão fazendo todo aquele processo de início ali. Quando os organismos morrem, né, ou excretam a matéria orgânica, como proteínas, ácidos nucleicos, ela vai ser decomposta por quem? Decomposta por fungos e por bactérias, que lá naquele videozinho que eu falei anterior para vocês, está colocado como os decompositores. Ele vai transformar o nitrogênio orgânico em amônia. E o que o Enem pensa aqui? O Enem, ele quer saber se esse nitrogênio liberado pode seguir dois caminhos: ser absorvido diretamente pelas plantas na fórmula de assimilação ou seguir para a nitrificação. Nitrossomos, depois nitrobacter. A amonificação é o processo que vai reciclar esse nitrogênio dos seres mortos de volta para o ambiente. Sem ela, o nitrogênio ficaria preso na matéria orgânica que está ali morta. Então, a gente tem que ver aqui, ó, veja aqui no nosso slide. A amônia produzida pode ser reutilizada por plantas, que é a assimilação, ou seguir para a nitrificação. E isso nos coloca num ciclo contínuo. Como eu falei para vocês, nós temos vários processos aqui. E estamos chegando em mais um deles, que é o caso da desnitrificação. Desnitrificação, eu também vou ter bactérias atuando aqui, principalmente uma bactéria chamada de Pseudomonas. É ela que vai converter o nitrato em gás nitrogênio. Opa, mas você falou lá no começo que o gás nitrogênio não é absorvido. Mas lembra que eu falei para vocês que ocorre um ciclo? Que ela vai voltar em forma de gás de novo? Agora, com essa formação, com essa desnitrificação realizada pela Pseudomonas, nós vamos fazer o quê? Retornar o gás para a atmosfera, que depois entra no ciclo de novo. Aqui uma condição que é importante. Essa eu quero que, se você estiver anotando aí, anota que esse processo é um processo anaeróbio. Ocorre em solos com pouco oxigênio. Solos alagados, solos compactados, solos encharcados. Então, o que eu tenho que ter aqui para a minha prova do Enem? A desnitrificação é o oposto, perdão, da nitrificação. A nitrificação é aeróbia. A desnitrificação é anaeróbia. Aqui está a pegadinha. Geralmente eu vejo perguntas caindo assim, como por exemplo, solos alagados perdem nitrogênio. Isso é verdade ou é mentira? Ou por quê? Isso é verdade, porque a gente acabou de ver. A desnitrificação acelera as condições
anaeróbicas. E por isso que áreas alagadas são muito menos férteis. Então, para a gente já começar a encaminhar esse final dos nossos conceitos aqui, eu quero rever isto aqui com vocês. É o nosso resuminho de todas as aulas. Resumo. Então, veja aqui comigo. Nitrogênio atmosférico, ele vem para fixação. Quem faz essa fixação? A bactéria Rhizobium, relâmpagos ou até mesmo Haber-Bosch. A amônia, o NH3, ela vai para nitrificação. Quem que entrou aqui? Nitrossomo, transformando em nitrito. Vem o processo que vai passar pelo nitrobacter, que vai transformá-lo em nitrato. Lembra? Nitrito, nitrato, tá? Vem para assimilação. As plantas assimilam através da raiz, transformando aquilo em proteína, DNA, RNA, que é amplamente utilizado pelos seres vivos. Depois desse processo, nós vemos a amonificação, que é realizada pelos decompositores. A gente vê a amônia de volta para o solo. Pode voltar para a nitrificação ou seguir para a desnitrificação. Acabamos de ver quem faz a desnitrificação? A Pseudomonas, devolvendo o gás nitrogênio de volta à atmosfera. Então, acompanhe aqui, ó, desse ladinho aqui, nós temos todo o ciclo aqui para vocês, tá? Todo esse ciclo. Quando esse ciclo se completa, ele volta a acontecer. Por isso é um ciclo biogeoquímico. Passa por seres vivos, passa pela Terra. Através de quem? De substâncias químicas. Tá? Enem já cobrou o ciclo completo num diagrama e ele pediu para identificar cada etapa e suas bactérias. Na verdade, você tem que entender o que cada bactéria faz. As bactérias, nesse caso, já que trazer de novo a imagem para mim aqui, nesse caso, você tem que saber. Rhizobium traz para a planta formação do nitrito, nitrato, depois assimilação e depois uma desnitrificação, devolvendo para a atmosfera ou reiniciando aquele ciclo. Então aqui, ó, só para a gente pegar de novo essas 5 fases: ciclo do nitrogênio, fixação, a gente tem a transformação do gás em amônia, principalmente por Rhizobium, a nitrificação, que ela vem em 2 etapas aeróbicas, que isso é importante, a assimilação, a planta absorve, e a amonificação, os decompositores reciclam. Desnitrificação, que é a devolução em forma de gás nitrogênio, que é uma condição anaeróbica. É importante que você saiba quais as bactérias de cada etapa. Essa é a pegadinha favorita, tanto de vestibular quanto de Enem. E lógico, se você chegou até aqui, eu vou pedir para você, comenta qual é a etapa do ciclo do nitrogênio você mais confunde. Deixa aqui embaixo, ó, nos comentários, que eu vou responder cada um de vocês. Vou trazer mais informações sempre que você me deixar a pergunta. E é lógico que eu não posso deixar de pedir para vocês aqui, ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas. Deixa o teu joinha aqui para mim e não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, que toda semana eu estou trazendo uma nova aula, às vezes em menos de uma semana. Então, quando você já quiser saber da próxima, já está aqui disponível, tá?
Eu quero que você lembre-se sempre disso. A biologia não é decoreba, ela é raciocínio. E se você chegou até aqui, você já está raciocinando melhor. Aquele forte abraço para você e até a próxima.